Quais são as principais vitaminas? Os grupos, né? Os grupos, assim, importantes para o cabelo são o complexo B. Tá. Então, a biotina, por exemplo, que é uma das vitaminas desse complexo, é uma das mais importantes. E como elemento, assim, importante é o ferro. E muitas vezes, nós mulheres, principalmente, porque nós menstruamos durante muitos anos, a gente tem uma baixa do ferro, porque o ferro é um elemento que você tem muito na carne vermelha, por exemplo. E tem muita gente hoje em dia que não come carne vermelha, ou muito pouco. Aí basta essa menstruação mensal para gastar todo o teu ferro para o glóbulo vermelho. E fica faltando para o cabelo, que é o segundo lugar no organismo que precisa do ferro. Então, às vezes você faz exames numa mulher, a ferritina, que representa quanto que ela tem de reserva de ferro, está lá assim, quase zero. Então, isso é muito importante para repor. E nesse caso, então... um elemento que você precisa. E aminoácidos, que são as partezinhas das proteínas. Então, tem mulheres, às vezes, também que faz regime o tempo todo e tem uma deficiência proteica, né? Então, a queratina, a cisteína, é um aminoácido muito importante para o cabelo. Então, você tem que procurar um pouco esse grupo, assim, para poder fazer essa reposição numa situação de eflúvio. A calvície já tem os tratamentos específicos. São remédios como o minoxidil, que é uma loção que você utiliza, remédio via oral, como a finasterida, né? Então, aí tem que ser avaliado pelo médico e tal, E muitos tratamentos adjuvantes que são feitos hoje em dia que ajudam. Então, você faz microagulhamento. Por que você faz microagulhamento? Porque quando você pinica a pele, pica a pele, você traz uma gotinha de sangue. Essa gotinha de sangue traz fatores de crescimento seus, internos, para estimular o folículo. O microagulhamento é um tratamento que você faz em consultório, né? Isso. E são como se fossem várias agulhas pequenininhas? Isso. Hoje em dia na área de dermatologia nós usamos muito microagulhamento para diversos tipos de tratamento, entre eles cicatriz de acne e tal. E você usa um rollerzinho, né, que você vai rodando e ele traz um sanguinho, né? Mas tem também um aparelhinho que é semelhante a uma máquina de tatuagem e você usa esse aparelhinho para usar um remédio, né? Onde você consegue por capilaridade que esse remédio fique nessa agulhinha e você pinicando a pele, além de pinicar, você põe esse remedinho lá dentro e ele vai mais perto da raiz. Então você usa finasterida, minoxidil, você usa fatores de crescimento, você mistura várias substâncias e ajuda muito nesse tratamento, porque aí você faz uma vez por mês e tal para utilizar. Mas tudo isso é muito importante lembrar que tem que ser avaliado e receitado, né? Não vai começar a fazer coisas até porque são muitas causas possíveis, né? E a alopecia areata, que são as rodelinhas, ela já precisa normalmente de corticoide ou imunossupressores, que são os remédios que cortam esse dano autoimune que ela está tendo, é uma doença. Então, você infiltra com corticoide, ou você passa pomadinhas de corticoide, ou você às vezes até se percebe uma situação galopante, a gente usa via oral também. Então, cada situação vai ter o seu medicamento e por isso que a gente sempre aconselha que, assim, se você notar um problema, procure um especialista, porque você pode cortar rapidamente esse problema, né? Porque as mulheres, às vezes, elas ficam, assim, desesperadas e a qualidade de vida delas vai lá para baixo. Porque se eu atendo 10 pessoas... e assim, as que têm queda de cabelo, as mulheres que têm queda de cabelo, elas choram quando faz a consulta de tão perturbador que é essa situação de perder cabelo. Elas se sentem impotentes, né? Então é importante o tratamento. Legal. Bom, a Isabela Marinelli, a repórter de Cláudia Online, está aqui com a gente. Temos alguma dúvida aí de leitora? Doutora. Olha, a Alcina pergunta se o estresse pode fazer o cabelo cair, mas ao mesmo tempo ela disse que ela faz tratamento para tireoide, então pode ser que a causa seja dela isso, né? seja essa. Então, mas a Alcina está combinando dois fatores bem importantes. Então, estresse sim, ele pode isoladamente, um estresse muito importante, levar à queda de cabelo. Porque quando você está estressada e permanece estressada por um tempo, você tem um aumento do cortisol.
E esse cortisol é um hormônio interno e ele mexe um pouco com as suas regulações hormonais. Então ele ajuda depois o hormônio do masculino a aumentar e prejudica. Por isso que é importante a pessoa entender que as situações corriqueiras, como shampoo, essas coisas, não levam a queda de cabelo. Mas ela nunca quer admitir. Às vezes, admitir um estresse é muito difícil para qualquer pessoa, mas leva, sim, a queda de cabelo. Muito mais do que, às vezes, outras causas. A tireoide também leva. Então, ela pode juntar essas duas causas e ter uma queda de cabelo bem importante e, inclusive, um afinamento do cabelo também. E no caso do estresse, por exemplo, tratar o estresse tem várias frentes para você tratar, mas depois o cabelo volta ao normal? Quanto tempo o cabelo volta? Assim, tem um ciclo, fio, como funciona? Por exemplo, o que acaba acontecendo é você associar muitas vezes causas, né? Então, muitas mulheres têm tendência para a calvície, uma tendência muito fraquinha, o gene ele está se expressando fraco. Se ela entra num estresse violento, ela vai intensificar aquele problema, entendeu? Então depende da situação. Se for só um estresse que está levando a uma disritmia, caiu mais cabelo naquele momento, à medida que você normalize, ele vai voltando ao normal rapidamente até, né? Aliás, você fez uma pergunta muito importante, porque isso é uma outra coisa difícil de tranquilizar o paciente. Como eu disse, né? Você entrou numa disritmia, você tinha 85% do cabelo caindo e 15% crescendo e 15% caindo. Aí, de repente, aumentou, entrou para a fase de repouso. E a pessoa começou a ver aquele cabelão lá, ela vai no médico, vai no dermatologista, eu dou a vitamina. Só que ela não vai parar de cair o cabelo imediatamente. Por quê? Porque aquele fio que entrou para o repouso não volta, né? Ele vai cair e vem outro. Então, nós estamos lidando com o outro vai vir mais forte e tudo, e vai ficar tudo normal. Mas é importante ela entender que não vai ser imediato, que vai demorar um pouquinho. Então, isso que você me perguntou vai demorar, à medida que ela regule, uns 3 meses, às vezes, 2, 3 meses, para ela sentir que ela tá caindo menos cabelo. Então, é muito importante ela não ficar ansiosa e estressada nessa situação. Né? E aí, assim, depois que ela começa a tomar o remédio e tal, se não parar imediatamente, não é pra parar de tomar o remédio, né? Não pode interromper o tratamento. Sim, isso é outra coisa, né? Que as pessoas também, elas querem, hoje elas estão tratando, semana que vem elas querem que esteja tudo bem. Precisa entender que o cabelo tem um ciclo de vida muito comprido. Imagina, um fio para crescer, ele demora 4 anos. Aí ele vai cair, demora alguns meses e vai voltar, entendeu? Então você não consegue modificar muito as coisas no cabelo imediatamente. Agora, existe uma situação assim. Normalmente, quando você está numa situação sem nenhum problema, o teu cabelinho, mal ele caiu, já está começando o outro ali e voltou rapidamente. Quando você está com um problema de todos esses tipos, existe uma fase que ele fica vazio muito tempo. Em vez dele voltar imediatamente, ele fica sem o cabelinho. Então, quando você usa uma vitamina, faz o tratamento correto, esse fiozinho vai voltar rápido. E é por isso que, às vezes, com 2 meses, tal, você já está melhorando, porque esse fiozinho consegue vir com mais força, entendeu? Então tem muitas coisas do cabelo que as pessoas desconhecem e elas sofrem demais, assim, quando na verdade, entendendo o processo, ela vai ficar mais tranquila, porque tá fazendo o que precisa fazer, tá tratando e não vai ter problema. E tem alguma média de quanto o cabelo cresce por mês para aliviar a alteração de quem tá preocupado? Ele cresce por volta de 1 centímetro por mês, né? Mas aí as pessoas também entendem que caiu o cabelo, elas não entendem muito bem assim, que normalmente a queda de cabelo não atrofia a raiz fica lá, aquele bulbozinho, aquele buraquinho tá lá, ele tá passível de voltar. Então isso, ok, né? Todas essas quedas de cabelo que eu falei, elas têm essa possibilidade de voltar o fiozinho ou de engrossar o fiozinho, porque a raiz está lá. Agora, nós nem citamos porque é meio complicado, mas existem quedas de cabelo cicatriciais, onde acontece um processo ali inflamatório no folículo e destrói aquele folículo e fica uma cicatriz. Essa é a queda de cabelo mais difícil de tratar e em relação à qual você tem que ir procurar um médico imediatamente. Mas existe tratamento? Existe tratamento, mas aí a diferença de tudo que nós falamos é que se ela for, ela vai sentir um pouco de ardência, ela vai sentir uma inflamação, ela vai sentir um dolorimento, porque esse processo ele inflama o fiozinho. Então ela vai ter sintomas um pouco específicos que ela deve procurar.
E só um recadinho, né? Já lembrando que a Cláudia tem 55 anos, é uma revista na menopausa, né? Lembrar um pouquinho das mulheres na menopausa. Existe uma queda de cabelo hoje que acontece muito na mulher pós-menopausa, que chama alopecia fibrosante frontal. A mulher começa a perder o cabelo aqui, realmente perder, vai ficando sem nada nessa região e a testa vai crescendo, né? E ela passa a mão, ela sente, tá duro, tá meio endurecido. Essa é uma alopecia cicatricial, não inflamada, mas cicatricial. Então, se ela começar a perceber isso, um fio muito fininho e assim duro e a testa crescendo, ela também tem que procurar rápido para poder inibir essa fibrose e não deixar as raizinhas atrofiarem. Então, é importante procurar rápido nessa situação. E nesse caso o tratamento é hormonal? Ela perde sobrancelha também. Essa alopecia é um mistério, ela não tem a sua causa ainda esclarecida e ela se associa à menopausa de alguma forma, mas não se sabe o que causa. Então a gente faz assim vários tratamentos, assim, até usado cloroquina, usado a própria finasterida, tal, e a gente faz muito esse tratamento de agulhinhas, porque você remodela o colágeno, você começa a melhorar aquela cicatriz, melhorar a circulação de novo naquele local. Mas assim, ainda não tem o tratamento ideal, vamos dizer assim, para essa alopecia. Em caso, até você falou agora desse movimento de estimular, se ela fizer esfoliações, um detox, enfim, lavar, fazer uma limpeza profunda a cada X tempo, pode ajudar? Então, você lembrou de uma coisa muito importante. A gente, eu não falei nada das dermatites, então tem a dermatite seborreica, aquela situação que você fica com uma caspa, uma coceirinha, né? Não é dor, não é inflamação, mas uma coceirinha, uma caspa, inflamado. Nessa situação é muito importante o detox, é muito importante a limpeza, é muito importante tratar aquela inflamação, porque ela leva à queda de cabelo, não muito importante, mas pode ajudar, e ela pode atrapalhar várias outras, principalmente a calvície. Então nunca se deve deixar o seu couro cabeludo permanecer muito tempo inflamadinho, coçando, com caspa, sabe? Isso deve ser tratado também, e aí a limpeza faz toda a diferença para você desentupir, deixar o cabelo voltar à situação normal. E uma outra coisa importante que ninguém nem pensa hoje em dia é assim, nós temos uma microbiota, né? Nós temos milhões de bactérias que estão na gente. E hoje todas as microbiotas do intestino, da parte urinária, estão sendo estudadas e elas são importantes. E no couro cabeludo não é diferente, você tem alguns fungos e algumas bactérias que estão lá e devem estar lá, porque eles protegem, eles fazem uma espécie de equilíbrio. Quando às vezes você toma um remédio muito forte ou você começa a se alimentar loucamente, diferente, você pode mudar, ou um antibiótico e tudo. Então esse desequilíbrio leva a inflamações e pode levar à queda de cabelo. Então você tem que pesquisar essas questões locais também para saber se você, assim, para melhorar isso e melhorar a queda de cabelo.